Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês, pessoal. Pós-jogo aí da grande goleada do Mengão em cima do Fortaleza. Atualmente líder do campeonato, Mengão aí. Palmeiras está perdendo para o Cruzeiro, então o Flamengo está na liderança. Pessoal, vamos com linha de passe nesse pós-jogo bem legal. Olá, Fora Esporte, tudo jóia? O primeiro linha de passe no mês de junho está no ar. Time aqui já pronto, Jailson Vilas Boas, Gustavo Zupac, Giaod, André Kfouri para tratar dos jogos das 18h30 que acabaram agorinha. Em Fortaleza tivemos a vitória do visitante Atlético Mineiro derrotando o Ceará por 1-0. Uma tarde, noite desagradável para o futebol cearense, já que o Fortaleza foi ao Maracanã e pagou pelo que o Flamengo não fez no meio da semana na Copa Libertadores e hoje fez. Fez dobrado, triplicado, 5-0 para cima do time do Vojvoda. E aqui em São Paulo, na Neoquímica, aí para o esporte, 64.900 pessoas foram ao Maracanã ver uma super goleada do Flamengo que volta à liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento ainda jogam dois times ali que estão na cola, né? Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro derrotando o Palmeiras por 2-0. O Flamengo não jogou bem no meio da semana contra o Táchira, passou no sufoco para as oitavas de final da Libertadores, mas hoje fez 5 para cima do Fortaleza, do Vojvoda, que chega à sexta partida sem vitória. No meio da semana havia perdido, né, pro Racing pela Copa Libertadores, também classificando-se em segundo lugar. Tá aí o primeiro gol do jogo, gol do aniversariante do dia, Arrascaeta, numa assistência espetacular do Léo Ortiz. Camisa 3, mas nesse caso aí podia estar usando a camisa 10. André Kfouri. Olá. O Flamengo despedindo-se do Brasileiro antes do Mundial. O Flamengo não vai jogar aquela rodada pós-data FIFA. Nenhum time participante do Mundial de Clubes brasileiros, participantes representantes daqui, chega de que maneira para essa competição super difícil e ao mesmo tempo chega de que maneira para essa competição super difícil e ao mesmo tempo super importante. Boa noite André, boa noite a todos os amigos aqui e o pessoal em casa, evidente. Uma ótima semana a todos também desde já. O Flamengo chega daquele jeito curioso que a gente tem acompanhado esse ano, né? As apresentações do time do Felipe Luiz na Copa Libertadores, elas foram até agora decepcionantes, preocupantes em alguns casos, mas o Flamengo conseguiu a classificação junto com o Botafogo. É um dos times que nós imaginávamos que seriam líderes do seu grupo e vai para a fase de oitavas de final como segundo colocado na sua chave. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a jogar como havia feito no início do campeonato. Hoje foi uma vitória com absoluta sobra sobre o Fortaleza, num momento muito difícil, numa situação até preocupante em relação à comissão técnica, depois do que a gente viu também no meio de semana pela Libertadores, quando o time do Vojvoda se classifica perdendo para o Racing fora de casa, levando aquele gol no finalzinho. E é um momento muito complicado. O ano do Fortaleza até agora, a gente já está chegando perto da metade do ano de 2025, a temporada do Fortaleza é uma temporada ruim até agora. E o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, é um time que está jogando de acordo com o potencial do seu elenco. Vem da vitória aqui em São Paulo sobre o Palmeiras, num resultado muito importante para o equilíbrio do campeonato e as pretensões do Flamengo de liderança. A gente está aqui falando enquanto o Palmeiras está jogando e perdendo no intervalo para o Cruzeiro. O Flamengo desossou o Fortaleza hoje e a partida foi estranha na medida em que é difícil você falar se foi uma tremenda atuação do Flamengo ou se foi mais um jogo muito ruim do Fortaleza. E como em futebol a gente precisa sempre considerar os dois times, eu acho que foi um pouco de cada coisa. O Fortaleza escolheu o time errado para fazer uma apresentação ruim fora de casa e o Flamengo amassou. Tecnicamente muito superior e os gols mostram isso. Foi um passeio do Flamengo nessa última apresentação antes do Mundial. Jailson Vilas Boas, foi uma apresentação entre as melhores do Flamengo neste Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo no Maracanã já havia goleado o Juventude, já havia goleado o Corinthians. Hoje foi nesse nível, ou como disse o André,
também é preciso levar em conta um momento muito ruim do Fortaleza. Boa noite, Plihal. Boa noite aos companheiros. Boa noite, pessoal de casa também. Eu acho que foi no mesmo parâmetro ali, né? Do jogo contra o Corinthians e também do Juventude. Aproveitando a fragilidade do adversário. Era isso que o torcedor esperava no meio da semana, né? Contra o Táchira. Era esse tipo de apresentação, justamente quando o adversário mais fraco, com problemas, né? O Fortaleza está passando por uma situação muito complicada nessa temporada e era isso que o torcedor rubro-negro esperava no meio da semana e hoje foi premiado ali com uma sonora goleada. O Fortaleza, no primeiro tempo, tentou marcar um pouco, tentou sair um pouco mais, aí o Flamengo começou a envolver pelo lado esquerdo, Alexandro chegando muito bem à linha de fundo, junto com Cebolinha, aí, enfim, troca de passes envolvendo a defesa adversária, e no segundo tempo foi justamente o contrário, né? Foi mais pelo lado direito com o Varela, que se destacou um pouco mais. Então, era esse tipo sim de apresentação que a torcida do Flamengo esperava. Uhum. Gustavo Zupac, diga lá. Você acha que o mau desempenho na primeira semana teve efeito, no caso, hoje, positivo? Acho que sim, Plihal. Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Embora esse venha sendo um padrão, né? É um Flamengo, e é difícil, acho que a grande questão, e nem o Felipe tem essa resposta, nem sei se ela existe de maneira mais objetiva. Por que é um time tão bipolar nas duas competições que são concomitantes, assim, né? Elas estão paralelas e o Flamengo ele é diferente em termos de rendimento contra adversários, às vezes, de nível similar, né? O Juventude não é dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas contra times também fracos na Libertadores, você viu jogos diferentes, né? O Corinthians foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã, o Fortaleza foi um time muito frágil contra o Flamengo no Maracanã e o Flamengo fez o que se esperava. O Deportivo Táchira, o Central Córdoba também são times frágeis, se colocaram como times frágeis nesse jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo não conseguiu, né? Contra a LDU foi bem. Então é um Flamengo muito bipolar e nem o Felipe, imagino, saiba explicar o porquê que é assim. Mas hoje a gente viu um Flamengo mais compatível com o que a gente espera. E eu gostei muito do volume ofensivo de jogo do Flamengo, as combinações sempre muito verticais, envolvendo as linhas de marcação do Fortaleza, levando o time sempre muito para frente. E a gente, claro, vai falar mais um gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato, ele que tinha jogado muito mal no meio de semana, mas individualmente a gente viu meio de semana o Léo Pereira fazer um belo gol, hoje Léo Ortiz dando uma assistência brilhante, com recurso técnico, os dois zagueiros, o Everton Araújo, que é um jogador muito elogiado pelo Felipe, pelo poder de marcação, a gente viu nos melhores momentos, ele dando uma bela assistência para o Varela quase marcar um gol. 3 dedos. E aí ele fez um gol de chegada na área, que não é característica dele, o Bruno Henrique mal de novo, o Pedro entrou com menos mobilidade, mas jogadores que não são tão acostumados a resolver jogos, aparecendo individualmente também muito bem. Então foi uma atuação maiúscula do Flamengo. O Fortaleza é um time que joga na temporada pouquíssimas vezes bem, é um time que tem jogado muito mais vezes mal do que bem, mas o Flamengo amassou. O Flamengo tem muito mérito na vitória, a gente pode ver os melhores momentos, é tudo lance pra frente, sabe? Com combinação, toque, recebe, toque, ultrapassa, vai no 1-2. É um time que jogou uma bola redondíssima e mereceu construir mais uma goleada dentro de casa no campeonato, não por um acaso o líder da competição. Jean Oddi tem a resposta por que o Flamengo da Libertadores é um e do Brasileiro é outro? Bem diferentes? Então, Plihal, boa noite para todo mundo. Primeiro que eu acho que a irregularidade ela é padrão no futebol brasileiro e tem que ser. Ninguém vai jogar a mesma coisa o tempo todo, porque não dá para jogar a mesma coisa o tempo todo por motivos óbvios, né? É muito jogo o tempo todo, jogos valendo. Então, acho que assim, é normal que você jogue mais num momento, menos no outro. No caso do Flamengo, evidentemente, chama atenção o fato de que os piores jogos têm sido os jogos. É isso aí, torcida do Mengão. Embora aqui para mais uma notícia. Herói da classificação do Los Angeles FC, Igor Jesus ainda não rendeu um centavo ao Flamengo. Rubro-negro já ganhou o processo contra a estrela da Amadora por dívida da época da venda e vai abrir outro nesta semana para cobrar também pela revenda do volante aos Estados Unidos. Quis o destino que o cria do ninho do Urubu fosse um dos grandes responsáveis por tirar o fantasma do América do México do caminho do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Com gol no apagar das luzes na madrugada deste domingo nos Estados Unidos, Igor Jesus levou o jogo para a prorrogação e lá os Los Angeles FC virou o placar e garantiu a última vaga para o torneio da FIFA. Muitos rubro-negros parabenizaram e até agradeceram ao jovem de 22 anos nas redes sociais
Curiosamente, este foi o primeiro bônus que o cria do Ninho rendeu desde que foi negociado no ano passado, pois até hoje o Flamengo ainda não recebeu por sua venda. O Estrela da Amadora de Portugal acumula uma dívida com o clube tanto pela compra do volante quanto do atacante André. No meio de 2024, o Flamengo vendeu tanto André, que já estava emprestado ao Estrela da Amadora, quanto Igor Jesus por 500 mil euros, 2 milhões de euros, respectivamente 15 milhões na cotação da época. Sem receber, o clube moveu uma ação na FIFA cobrando à vista o valor e já ganhou o processo. Os portugueses têm até o próximo dia 29 para pagar cerca de 17 milhões, valor incluindo juros, senão sofrerão um transfer ban e não poderão mais contratar jogadores. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.